apreciar. Primeiramente, então, Padre Felici, por favor, pode iniciar. Então, bom dia. A gente não deve falar com fatos, mas eu confesso que estou um pouco nervoso, no sentido de estar num espaço que é o que diz Marco Praia. Falar no Juazeiro é uma coisa, falar aqui do Rio é falar para o mundo. E então, a gente tem essa alegria de estar aqui e saber que o Ecos do Caldeirão, ele se estende não só na região do Cariri, mas ele chega num espaço em que a gente não imaginava que poderia estar presente. Nós temos um projeto de acompanhar o Caldeirão, depois, na passagem do século XIX para o século XX, e tornou-se para nós, como disse a vice-reitora, não uma responsabilidade, mas um compromisso. E um compromisso muito mais significante dizer isso, porque envolve todo o nosso ser, com nossa alma, com nossa história humana, dentro desse projeto, dessa missão. Agradeço ao Márcio, pessoa que conheci, foi quem acolheu a gente aqui no Rio de Janeiro, com a Andréia. Agradeço à equipe que está preparando esse evento, um momento muito especial para nós que fazemos também a Diocese de Crato, porque é preciso que nós abramos esta compreensão também de que a história do Padre Cícero não é uma história da Diocese de Crato, uma história do Nordeste, uma história do Brasil. E o convite que me foi feito para participar dessa equipe foi através do Padre Cícero José, que me convidou e disse: olha, isso é uma reunião muito importante, a gente gostaria que você participasse. E eu fui para essa reunião sem saber se estava sendo convidado para vir para cá. Aí lá se confirmou esse convite e eu fiquei assim, um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo aceitei porque faz parte da nossa missão. E aqui nós vamos falar sobre a fraternidade, a segurança alimentar, considerando de que fraternidade e fome, na discussão que nós estamos fazendo, é o que faz gerar essa segurança alimentar. E começando pelos versos do Batista, que está aqui no cordel, que diz: vou fazer a narrativa do episódio sangrento, marcado por injustiça, por luta e por sofrimento, por opressão, violência, por muita morte e tormento. No início do século XX, a poucas léguas de Crato, formou-se um grande arraial de povo humilde e pacato, vivendo em comunidade sob as ordens de um beato. De um beato analfabeto, porém muito inteligente. Um líder nato, eficaz, moderado e consciente, corajoso e cauteloso quando de sua vida. Então, essa história do beato Zé Lourenço, ela é uma história que não está isolada da história de outros beatos. Então, por isso, o movimento dos beatos e o Caldeirão da Santa Cruz nessa luta por justiça social. E nisso, nós estamos a falar da campanha da Fraternidade 2023, que tem esse objetivo de sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar o flagelo da fome sobre o mundo de irmãos e irmãs, que, assim como Jesus não dispensou a multidão faminta, também Padre Cícero, Padre Apina, a evangelização é uma evangelização dessa forma, que leva em consideração os valores do Evangelho na sua opção pelos pobres. E ainda hoje, esta fome está presente. São 21% dos brasileiros ainda passam fome no Nordeste.
no número de 33 milhões no Brasil, como foi citado já ontem. E o Brasil é esse grande produtor de alimentos que, se há pessoas passando fome, é porque não há partilha das riquezas e daquilo que é produzido. E o Caldeirão vai nos trazer essa experiência para que a gente possa perceber como é que nós podemos vencer a fome. E o movimento dos beatos, o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, numa luta por justiça social, além de ser uma denúncia de descaso com os pobres, o seu protagonismo é transformar a fé em obras com tripé: oração, trabalho e abundância. Isso na comunidade do Caldeirão, que lembra o tripé que o Zé Carlos falou ontem, oração, trabalho e caridade. Quer dizer, uma abundância que ela se transforma em partilha entre os seus habitantes. E podemos lembrar também experiências como essa, semelhante a Canudos, Contestado, e a história do Beato, Zé Lourenço, de Caldeirão. O movimento dos Beatos e a organização social dos camponeses. Esse é um primeiro ponto para que a gente depois possa falar do Caldeirão. Então, a região do Cariri Cearense é uma região que é um oásis dentro do Nordeste, do Sertão. Tem um clima mais ou menos, e esse território favoreceu ser um lugar de refúgio dos sertanejos acossados pela seca do Nordeste. Então, no tempo de seca, muitos migraram para o Nordeste, para o Cariri, à busca de pastagem, do gado, à busca de moradia mesmo. Isso foi se firmando cada vez mais depois da história da beata Maria de Araújo, que foi o milagre o milagre da Horta. Então, as influências culturais do índio, do branco, do negro, contidas nas experiências trazidas pelos migrantes e se misturando com os povos originários, que eram os índios cariris, fez com que o Cariri cearense se tornasse, portanto, lugar de criatividade na convivência com o diário e germinasse uma cultura própria, música de baião, dança do chachado, festa de vaquejada, festas juninas, uma arte própria, romaria, beatos, grupos de foguetes, uma política de coronel e uma história de resistência. Então, falamos em tudo isso quando nos referimos ao Cariri ou ao Nordeste, porque o Cariri não é só seca, ou seja, o Nordeste não é só seca, e nem é só clima, é também festa, é cultura, é dança, é comida e tantas outras coisas que nós devemos enfatizar e que tem essa mistura de raça que vai fazendo com que uma cultura se estabeleça e a gente veja o Cariri assim com outros olhos e de uma forma encantadora também. São migrações de fuga da seca ou religiosas em busca da nova Canaã, a terra prometida. E a mistura desses povos, vindos de diversos lugares para o Ceará, contribuiu para a revolução cultural neste território. Então, marcado por uma religiosidade sertaneja. Então, a presença do Cariri, do missionário Ibiapina, ele, nos anos 70, do século XIX, possibilitou uma concepção da religião católica apostólica romana, onde dessa religião, dessa nova visão, desse novo modo de prática religiosa, o Padre Ibiapina se empenhava na promoção social dos pobres, de homens e mulheres mais desfavorecidos, exercitando a política de caridade. Então, aqui nasce vamos dizer assim, uma palavra-chave que está presente nessa história do Caldeirão. Desses personagens surge o Padre Segundo, Batista como Antônio Vicente Mendes Maciel, que é também de Quixaramubim, no Ceará, onde nasceu o Padre Ibiapina, e ele teve a oportunidade de fazer
missão em Sobral com o padre Biapina. Então, ele bebeu dessa fonte e ele tornou, esse é o futuro conselheiro de Canudos na Bahia. Então, aqui já se denomina de que o comportamento do padre Cícero é um comportamento de um sertanejo beato, que se torna padre. Então, de um beato surge um padre, que é o padre Cícero. Que aí nós estamos lutando pela beatificação. E o que é ser beato? É ser alguém que tenha um bem, as bem-aventuranças divinas, as bem-aventuranças celestes. Então, alguém que tem carisma, que tem uma, vamos dizer assim, uma marca da fé enraizada na sua alma. Então, a presença do Cariri, do missionário Biapina, do século XIX, possibilitou nova concepção da religião católica. Apóstolo, não passa aqui, já vemos isso aí. Então, este tipo de visão religiosa influenciou o padre Cícero e na construção social de Juazeiro do Norte. Existia também, onde o padre Cícero, ele tinha como o lema Oração e Trabalho, onde cada casa teria sua sala, um oratório, e no quintal uma oficina para a fabricação de artigos manufaturados ou artefatos de couro, palha, de fibra, da madeira, do cipó, do barro, do gesso, e que toda essa experiência de Juazeiro, ela se firma na comunidade de Caldeirão depois. Então, isso dava ocupação ao povo. E ao lado das oficinas surgiram também artesãos da fé, e o qual se estendeu a todo o Nordeste. E Padre Cícero também influenciou no fortalecimento dos foguetos da região, onde tem principalmente os reisados no tempo do Natal. Começa até o dia 16 de março. Então, no final do século XIX, muitos romeiros migraram para a região do Cariri, e essa migração ela foi influenciada também pela seca dos 38, 1888, 1889. Se dá o fenômeno do milagre, da hóstia que se transforma em milagre, com a Beata Maria de Araújo. Isso tornou-se um encantamento para o nordestino, e todos arribavam para o Cariri nessa busca desse imaginário da Terra Prometida, onde os Juazeiros queriam hoje um lugar da fuga, onde todos podiam se estabelecer para superação. E aí essa história vai se manifestando nessas migrações. E chegando em Juazeiro, vamos passar aqui. Então, essas comunidades, esses migrantes chegando em Juazeiro, o Padre Cícero organiza e cria comunidades camponesas que eram orientadas por beatos. E aí nasce uma comunidade chamada Baixa Grande, entre Santana do Cariri e Altaneira, Serrinha, no município de Grangeiro, Monte Serrado, em Caririaçu, Cacimba, em Jardim, e Caldeirão, da Santa Cruz do Deserto, que é uma das comunidades que se destacam nessas organizações que se deu no Cariri. E cada uma dessas comunidades era orientada por beatos. E o papel do beato: rezar, visitar doentes, enterrar os mortos, ensinar orações, etc. Só que com o padre Biapina, ele também instrui esses moradores romeiros a saber lidar com a terra, na sua recriação campesinal. Então, esses beatos ajudaram a criar formas alternativas de comunidades rurais diferentes das formas tradicionais, estabelecendo uma nova organização conhecida como comunitarismo popular, em que o sentido místico religioso prevalece, e era uma organização de caráter messiânico que fez surgir Canudos, Contestado, Caldeirão. Então, são 3 comunidades camponesas muito semelhantes, onde tem à frente liderança beatas, que são beatos.
E nessa nova organização da comunidade messiânica, os pobres do campo começaram a adquirir espírito social. E nas comunidades messiânicas prevaleceu o sentimento místico, o socialismo, que se estendeu pelos sertões através dos beatos e beatas. Então, é algo semelhante à comunidade dos primeiros cristãos. Eles tinham tudo em comum, tudo era dividido entre si, e ninguém possuía nada. Tudo era de todos. Então, aqui, depois dessa introdução, aí nós temos agora a história do Caldeirão, da Santa Cruz do Deserto. Então, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento histórico-cultural, e depois a gente vai ter um olhar voltado para a economia do Caldeirão, e depois a convivência conciliar. Então, a comunidade do Caldeirão, da Santa Cruz, firmada na utopia do bem viver e bem conviver. Bem viver que vem da experiência das comunidades indígenas, e bem conviver porque vem de histórias de pessoas que estão marcadas também pelo quilombo, histórias quilombolas. Há quem diga que o Caldeirão foi uma organização quilombola, porque o Biaco, ele era descendente, seus pais eram negros afro-biacos, né? Então, firmado na utopia do bem viver, adquire uma consciência camponesa que se abre ao passado marcado pela miséria, pela fome, pela exploração, pela expulsão e exclusão da terra, que falava o padre Anderson, o reitor, que dizia: enquanto as pessoas não se assumirem que estão doentes porque estão com fome, não anda. Então é preciso assumir a fome para adquirir consciência. E essa é a história do Caldeirão. Então, são histórias de camponeses que assumem essa consciência marcada pela exclusão, uma consciência de fim de era, de fim dos tempos, tipicamente apocalíptica. E é uma consciência política em que o sertanejo consegue enxergar o Caldeirão como futuro. Ou seja, o fim do sofrimento, o reino da abundância, onde não há brecha para o capitalismo. Então, o Caldeirão vem de um imaginário de que era preciso ter o fim do mundo para começar um novo mundo. Então, quando se vê falar que as pessoas falam do fim do mundo, ou seja, o fim se está enxergando o fim do sofrimento para se começar um outro mundo de abundância. Então, isso era marcado pelos camponeses que viam no Caldeirão como um futuro, o fim do sofrimento, né? E, diante disso, o Caldeirão, da Santa Cruz do Deserto, se concretiza a utopia do campesinato, de conquistar ou reconquistar a terra como meu básico de trabalho e vida, a terra prometida, presente no imaginário nordestino. A terra prometida aos nordestinos. Então, esse imaginário se concretiza na comunidade do Caldeirão para aqueles que vão marcados por esse espírito da mística da terra. Então, por isso, tanto Caldeirão como outras comunidades da Universidade de Caldeirão, ou Canudos, tendem a ser tipicamente comunidade de resistência à expansão capitalista e resistência à sua destruição pelo capital. Nessas comunidades, o campesinato se recria. É uma nova forma de lidar com a terra, produzir, se organizar, e que faz com que o campesinato ele não seja marcado pelo seu fim. Há quem diga, o campesinato morreu? Não, ele se refez, ele se recriou. E nesse tempo de Caldeirão, a gente faz um estudo de que o campesinato ele se firmou de tal forma que deu origem a uma luta por terra através do movimento sem terra. Então, é uma nova forma de refazer o campesinato. Então, a marcha dos camponeses para chegar ao Caldeirão, ela se deu no século XIX e começo do século XX e sucedeu
em cadeia com os movimentos de rebelião de pobres do campo, que são essas comunidades. Tratava-se de uma recriação de capacidade sertaneja, de base religiosa, antes marcada pela submissão e a dependência ao patrão, caracterizados pela fome e morte, muito presente na vida dos nordestinos. Então, aqui está a marca desse povo que estava presente, Caldeirão. Ação. Então, com a consciência política dos sertanejos, a gente vai falando desde ontem, acerca de ser uma questão climática para se tornar uma questão política, uma questão social, onde se tem a miséria, a fome, a destruição da produção, dispersão da mão de obra, migração, invasão às cidades, corrupção, saques. Então, isso torna-se questões sociais, marcadas pela seca, que é não uma questão climática, mas uma questão social. E Juazeiro do Norte, em 1989, tornou-se um referencial para os retirantes da seca, os 38, onde o milagre da hóstia passa a simbolizar um motivo, a motivação da lista do camponês, que vai ao Juazeiro, que se configura no reencantamento de um futuro próspero, sem fome e miséria, na superação de estruturas causadoras de fome e morte. Aqui está o sentido do milagre. Então, causa, ele traz esperança, traz um reencantamento, de que, a partir disso, esse encantamento, todos veem, tem um olhar voltado para o Juazeiro como um lugar de esperança, de vencer a fome. Então, é um sinal de prosperidade. Então, o suposto milagre não estava isolado dos movimentos rebeldes dos camponeses. A materialização do milagre se confirma na comunidade do Caldeirão, onde era grande a fartura de pão para os famintos, pão em todas as mesas, da pasta nova à certeza. Tratava-se de comunidades messiânicas, formadas por romeiros e considerada pela República como uma nova Canudos, que tinha como líder o Beato Zé Lourenço. Então, por ser a nova Canudos, deve ser destruída assim como foi Canudos. Então, é o fim do Caldeirão. É essa a interpretação da nova República. Passando. E José Lourenço, ele é um paraibano que nasce em 1877. Os pais de José Lourenço Gomes da Silva e Tereza Maria da Conceição eram negros, apoviados, e o pai tinha participado das revoltas Ronto de Aveiro, lá na Paraíba, que é um movimento que se criou contra o registro civil e o registro de autóctonos, porque eles entendiam que esse registro era para retomar de novo a escravidão. Era como se todo mundo estivesse escrevendo para ser escravo de novo. Então, houve uma revolta contra isso. E também o movimento quebra-quilos, que foi a peso medida, quando se instalou a questão do peso medida. Eles entendiam isso como se fosse uma forma de roubar os pobres, onde o peso era uma forma de roubo institucionalizado, legalizado. E aí, ele se engajou nesse movimento, o pai de Zé Lourenço. Com 14 anos, não com 17, o Zé Lourenço ele vai para uma cidade lá do Rio Grande do Norte, eu esqueci o nome da cidade. E nessa cidade ele se torna amancedor de burros bravos. Vai trabalhar nessa fazenda. E lá fica até seus 17 anos, quando volta para casa, em 1990, quando ele chega, os seus pais são ligados para Juazeiro. Então ele vai para Juazeiro, vai atrás dos pais, chegando em Juazeiro, a referência dele é o Padre Cícero, e através do Padre Cícero ele encontra os pais. O Padre Cícero tem afeição pelo Beato e faz do Beato participar do grupo dos penitentes, que é um grupo de pessoas que
se flagelam no estado de purificação e depois reorienta o beato para arrendar uma terra e lá, nesta terra, ele vai com algumas famílias romeiras e se estabelece nessa terra, onde ele arrendou a terra do João de Brito, em Crato, chamada como é o nome? Baixa Dantas, e lá fica até 1926. E constrói um pomar de frutas, planta pasto, constrói casas, faz muitos benefícios, já com essa experiência de que tudo era de todos e se dividia de acordo com cada família. Essa experiência prospera mais do que as fazendas vizinhas. Então, para acabar com essa experiência, João de Brito resolve vender a propriedade. E o beato tem que se retirar de lá com sua gente. Então, o beato volta para Juazeiro, não recebe nenhuma indenização. E o fato desse espírito de paz do beato faz com que as pessoas tenham uma admiração pelo beato. E o beato, desta vez, ele se torna um beato oficializado pelo povo e chamado de Zé Lourenço. É aqui onde ele ganha o nome de Zé Lourenço. E em 1966, quando isso acontece, já falei disso aqui à frente, em agosto de 1926, o beato Zé Lourenço retira-se com algumas famílias que moravam com ele lá na Baixa Dantas, para o Caldeirão, onde era chamado Caldeirão dos Jesuítas, porque lá se refugiou 2 padres que eram perseguidos, que se refugia lá no tempo das perseguições pompalianas, e lá eles moravam no fundo. Então, ficou chamado Caldeirão dos Jesuítas. Depois, esse caldeirão mudou de nome com a chegada do Zé Lourenço, porque Zé Lourenço, ele é beato e ao mesmo tempo penitente. Então, devoção a Santa Cruz. Então, como ele fazia todo o movimento de oração dentro da comunidade, andando com essa cruz, e os moradores, então, batizaram este caldeirão da Santa Cruz do deserto. Um lugar que não se produzia nada, era terra, que era muito marcado pelo solo aridez. E ele faz todo o processo de fazer essa terra produzir, fertilizando essa terra, e em pouco tempo essa terra produz muito, pelas orientações que o beato passa. Então, dentro dessa história, vamos ver um pouco do desenvolvimento social e cultural do Caldeirão. De frente à realidade política e social posta ao sertanejo, a fé em Deus e as palavras do beato não podiam deixar de ser um alento e um sopro de esperança. O beato Zé Lourenço, ele tem uma força de liderança muito, muito forte e é muito respeitado pelos seus moradores. Então, é uma voz que trazia esperança. Então, o Caldeirão foi uma comunidade camponesa que existiu durante 10 anos, onde começou com 200, 300 pessoas e se anivelou depois da seca de 32, passando a ter, em média, de 1.700 pessoas, e atendeu que chegou até 2.000 pessoas morando no Caldeirão, nessa comunidade. Então, possui um sistema de produção e distribuição de renda básica, com características de autogestão, tudo era de todos, e pressupõe-se, de acordo com entrevistas realizadas com os remanescentes, que não havia distinção entre dirigentes e executantes do processo de produção. E aí, o Eduardo Honecker, ele faz uma pesquisa e chega a dizer que o Caldeirão tinha um diferencial do Canudos. O Canudos, aqueles que eram as lideranças,
tinham casas de tijolos. E os outros tinham casa de taipa. E Caldeirão era tudo igual. Não tinha distinção entre os seus moradores. Em 32, o Caldeirão ganha uma nova, aumenta a população, onde a guerra de 32, o governo instalou campos de concentração em várias cidades para impedir que essas pessoas chegassem até a capital. Uma delas foi no Crato, onde havia uma política que era semelhante à política rotineira. O que se chegava era desviado, havia corrupção. Enquanto isso, muita gente morria de fome. Até 40 quilômetros estava o Caldeirão, que recebeu cerca de 500 pessoas e alimentava todas essas pessoas durante essa seca, sem problema, porque eles armazenavam tudo que produzia, e aí aumentou a população do Caldeirão nessa época. Então, o Caldeirão oferecia para uma multidão de flagelados famintos que ali chegavam alimentação suficiente, água, moradia, remédio, trabalho para os que quisessem ficar e amparo espiritual. E ninguém tinha direito de viver à custa do suor dos outros. Todo mundo tinha que trabalhar. Ou pastoreando gado, ou fazendo cerca, ou trabalhando na roça, ou cuidando da casa, dos quintais produtivos. Meninos, mulheres e homens eram envolvidos no trabalho. Era uma comunidade autossustentável, onde se podia enxergar o exemplo materializado de utopia comunista. Porque a política da consciência social fazia com que eles viviam em comunitarismo popular. Embora seja uma comunidade messiânica, mas tem essa dinâmica das comunidades dos primeiros cristãos. Então, o Beato Zé Lourenço, além de organizar a vida social com os beatos Isaías e Severino Tavares, era o líder religioso, gozando de respeito e assistência moral sobre os adeptos e também tendo um afeto, uma simpatia de todos os vizinhos fazendeiros que lá estavam, porque como diminuía o número de trabalhadores nas fazendas, quando alguém precisava de trabalho, chamava o beato ia trabalhar por um dia ou alguns dias, né, no roçado desses vizinhos, em mutirão, e eles ganhavam a amizade dessa gente e também o afeto, onde o Beato Zé Lourenço também recebia alguma coisa em troca no tempo da safra, que era de alimento para ajudar também a alimentar o povo caldeirão. Então, o Beato Zé Lourenço, além de organizar a vida social, passa esse negócio, aqui está no Caldeirão aquilo que se viveu no Juazeiro, oficinas, onde essas oficinas, o Beato oficiava todas as noites, as novenas, as festas de renovação, os ofícios da Santa Cruz, e também lá estava a organização, havia festas religiosas comemorativas aos dias santificados e no dia da Santa Cruz, organizava rituais religiosos com rezas e cânticos e procissões das quais participavam todos os moradores do Caldeirão. Então, era uma comunidade religiosa. Zé Lourenço congrega ao seu redor discípulos fiéis que produzem os seus próprios objetos de adoração e criam os seus momentos de celebração. O tempo passa rápido, que a gente nem percebe. Passa para frente. Então, sua prática, frequentemente, inclusive, elementos que se afastavam dos produtos impostos pela hierarquia religiosa, ele nem produziu seus objetos de vivência religiosa. E no Caldeirão as pessoas eram livres para escolher aquele estilo de vida. Homens e mulheres recebiam tratamentos iguais em relação ao trabalho e tinham consciência de que tudo era de todos. E aí, essa comunidade do Caldeirão, ela foi uma comunidade que foi mal vista pelo poder, onde até a própria igreja participou dessa destruição do Caldeirão. Era uma comunidade que deveria ser destruída, e aí houve toda uma organização onde
um grupo da Polícia Militar, seus fuzileiros chegaram ao caldeirão, acharam que lá tinham muitas armas e encontraram, nada disso encontraram instrumento de trabalho, foice, enxada, e tudo isso era produzido lá. E aí se deu essa destruição do caldeirão, onde destruíram casas, plantações, soltaram os animais e muitas coisas. Eles também saquearam lá do caldeirão, porque eles deram uma ordem que todos se retirassem para as suas terras, seus estados, e levassem os seus pertences. Eles diziam: nós não podemos levar nada, porque ninguém tem nada aqui, tudo é de todos. Então eles saíram sem levar nada, e aí eles saquearam aquilo que eles deixaram. E o Biá se refugiou na Mata dos Cavalos, na Chapada do Arari. Nesse refúgio da Chapada, muitos também fugiram para lá. Depois veio depois veio uma expedição de Fortaleza, através do capitão Cordeiro, né? E se dá um enfrentamento, onde esse enfrentamento, o Biá Severino organizou também uma tropa de enfrentamento, mata esse capitão, 5 do caldeirão morrem, e depois vem um bombardeio de bombas caseiras. Nós vamos se dar o primeiro bombardeio no Brasil, e joga essas bombas lá na comunidade. Depois 200 homens se aproximam dessa comunidade e destrói, e há uma matança de uma média de 700 pessoas. E assim a história do caldeirão parece ter morrido aí. Mas não, pode passar. Passa. Depois, essa economia do caldeirão, uma das características da agricultura camponesa é produzir para o consumo da família, vender apenas o excedente. Com esses excedentes, eles se compravam aquilo que não se produzia no caldeirão. Às vezes, medicação que não se resolvia com remédio caseiro, às vezes, outras coisas que eram necessárias para se dar continuidade à produção daquilo que era necessário. O caldeirão tem um artesanato bem elaborado, diversificado, com metais, com material de couro, com barro, com gesso. Tudo isso que se viveu na organização de Juazeiro, cada casa, um oratório, uma oficina, isso se estabelece, se estende até o caldeirão, passando. E lá no terreno, todos predominavam a forma coletiva de produção, desenvolvida pelo trabalhadores como forma alternativa, e a agricultura era cultivada por todos, havendo rodízio e planejamento. Que essa semana eu estava na roça, na outra semana eu poderia pastorar o gado, e isso ia dando um dinamismo de ter gosto de viver na terra. E segundo o Cordeiro, lá chegaram para fazer parte do grupo muitos trabalhadores rurais com suas famílias provindos de fazendas da região onde viviam em regime de semi-escravidão. Por isso que lá se dá uma experiência de um novo campesinato, recriação do campesinato, e isso torna-se revolucionário. E no caldeirão os trabalhadores eram instruídos e conheciam, daqui a gente já foi falando, vamos para frente, porque o tempo correu. O alimento era o de mais sagrado para quem passava fome no sertão. Então, esse alimento não era só um alimento que existia na comunidade, que era apenas para alimentar o corpo, mas também para alimentar a alma. Ali havia fartura, e o que se colhia não era transformado em mercadoria, mas armazenado e dividido segundo a necessidade de cada família. Então, por que deixar o caldeirão? Sempre a cada 2 ou 3 dias, a comunidade se fazia o abate de animais, que era para comer carne. Então, havia comida em abundância, passando essa parte aí. O caldeirão se garantiu no seu desenvolvimento sustentável, pois possuía os meios mais básicos de produção: terra, mão de obra e capital. Que era o capital que girava em torno da comunidade, não dentro de um comportamento de consumismo. Passando. Então, o convívio com o semiárido nordestino
o Caldeirão torna-se uma referência também ecológica para o sertão. Dentro do semiárido, porque os trabalhadores do semiárido levou em consideração os conselhos ecológicos patricícios. E isso fez a diferença lá dentro do Caldeirão. Passa. Então, com a seca de 32, sabe o que falamos? Passa aí. Os destinatários do Caldeirão eram os romeiros mais desvalidos, os fugitivos de perseguições, os retirantes da seca, aqueles que precisavam ser reeducados no trabalho e que chegavam a Juazeiro sem perspectiva, e o padre Cícero destinado para morar com o Beato lá no Caldeirão. Então, passando, e aí está os conselhos, a gente já viu esses conselhos ontem, não vamos repetir porque o tempo já passou, passando. E vamos agora para as considerações finais. Então, as considerações finais. A pluralidade na agricultura familiar foi uma estratégia de reprodução social sustentável na comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. O Cariri, enquanto território criativo, Zé Carlos citou isso ontem, criativo camponês, ressignifica os ecos do Caldeirão na luta pelo fim da miséria e conquista da cidadania. Somos o Caldeirão. A Romaria da Santa Cruz, que acontece a cada ano, é uma combinação de lembranças do passado com acontecimentos atuais, que nos faz repensar o Caldeirão do futuro. Nesta Romaria, se faz a visibilidade das lutas camponesas, das lutas das entidades do campo, onde nós vamos socializando as atividades de convivência com o semiárido. E aí, o projeto do Expo Caldeirão trabalha os seguintes pontos estratégicos: água, terra, clima, produção, educação, estudar a história do Caldeirão e gestão. E esse projeto ele está em gestação. Em cada lugar onde a gente vai se ver falar de comunitarismo popular, em cada lugar que a gente vai e tem uma fala sobre os nordestinos e sua organização camponesa na luta social, e que se faz referência, nós fazemos referência ao Caldeirão como ecos do Caldeirão. Então, o objetivo do projeto é promover comunidades ecológicas e sustentáveis na convivência com o semiárido cearense, considerando que o sertão não é monótono. E o semiárido, a semiaridez